Olá, eu sou a doutora Melina, desenvolvedora do método Forfil, o método que, com 7 bases das melhores medicinas do mundo, descobre a raiz dos sintomas físicos e te ajuda a iniciar o teu processo de autocura. Hoje eu quero falar contigo sobre as doenças autoimunes. Pois é, a gente fala muito disso e dentre elas a gente traz várias que são as mais tradicionais entre artrite reumatoide, lúpus, né, tireoide de Hashimoto, doença celíaca. Então, quando a gente trabalha, esclerose múltipla, né? Quando a gente olha para essas doenças autoimunes, muitas vezes a gente pensa, por que é que desencadearam essas doenças agora? Por que é que agora elas chegaram no corpo físico? Por que é que agora o corpo entendeu que precisava, de certa forma, gerar essa perda de vitalidade? Se até então estava tudo estável. Quando a gente fala de doenças autoimunes, a gente tem características. E algumas das características que esses pacientes que desenvolvem esses adoecimentos têm é as questões de indecisão. Quando as pessoas têm essa raiz emocional de algum momento da vida olhar para isso com sensações de indecisão, de não ter certeza para que lado ir, de não ter certeza das decisões que toma, o corpo acaba entendendo que ele não dá conta. Porque todos esses processos de indecisão, de não ter certeza, eles vão gerando um processo de insegurança no corpo físico. E por que é que eu tanto falo do corpo físico? Porque é lá que todos esses processos vão ser colocados. É no corpo físico que os sintomas aparecem. É no corpo físico que o corpo grita dizendo: olha para mim que tem coisa acontecendo aqui e eu não estou dando conta. Muitas vezes as características desse desenvolvimento dos processos, desses processos de adoecimento, geram nesses pacientes sensações de irritabilidade, características que vão se instituindo, sensações de se sentir agredido, sensações de indecisão, como eu trouxe para vocês no início da nossa conversa. E por que eu digo isso? Porque o corpo, quando entende em algum momento da vida que esse processo está agredindo, ele vai dizer: para, que eu não quero mais isso para mim. E ele vai gerar processos de proteção em relação àquilo que acontece. Só que nos processos de proteção, ele acaba perdendo vitalidade e desenvolvendo esse tipo de adoecimento, que são as doenças autoimunes. Muitas vezes vinculadas a sensações de não conseguir dizer não. Muitas vezes vinculadas a sensações de não conseguir se posicionar. E aí, qual a raiz desse adoecimento? Onde que esse corpo busca as informações do adoecimento desses processos? Ele busca nas vivências onde aquele corpo entendeu, onde eu vivi, onde tu viveu, ou quem desenvolve essa doença, viveu de forma onde não era visto, de forma onde não era validado. Talvez aquela criança que aprendeu que não deveria dizer não para as escolhas, sempre na aceitação. E aí, quando a gente vive nesse processo de não dizer não, de não se posicionar, de ter essa dificuldade, o corpo físico acaba entendendo que ele pode se punir por isso. E a doença autoimune é um processo de punição do meu corpo. Ao mesmo tempo, eu posso estar desencadeando isso por sensações nas quais eu me senti agredida. Numa infância, numa adolescência, no período gestacional. Quando o meu corpo entende que está se sentindo agredido de alguma forma, físico, emocional, moral, sexual, afetivo, algum tipo de agressão, e ele não consegue dar conta, e ele não consegue dizer não, e ele não consegue tomar uma decisão para sair daquilo, o corpo acaba entendendo no seu inconsciente que ele não precisa mais estar aqui. Quando eu digo isso, eu estou falando de perda de vitalidade.
Então ele entende que ele pode se autoagredir. E é isso que a doença autoimune acaba fazendo. Por isso que toda vez que a gente tem um processo desse tipo de doença, obrigatoriamente a gente tem que fazer a leitura de como a gente se desenvolveu até esse momento. E como a gente se desenvolveu até esse momento é a resposta que o corpo tem para estar perdendo vitalidade e entregando para a gente essa informação de que eu não estou bem. Eu tenho sintoma, olha para mim. E muitas vezes a gente acaba entendendo o quê? Vou dar um exemplo de uma alteração de tireoide, de Hashimoto. Ah, mas a minha família toda tem. Ah, mas as mulheres da minha família todas desenvolvem. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Será que todas as mulheres dessa família não têm o mesmo perfil comportamental? A raiz emocional não é a mesma? Porque a gente pega adoecimentos que acometem na grande maioria mulheres. Então, a gente precisa olhar para a raiz emocional e não se conformar com o processo genético e hereditário. Porque quando eu recebo essa carga genética em torno de 30%, que é o entendimento físico, que é o entendimento comportamental, que é o entendimento emocional da minha família, eu posso usar os 70% que me compete para mudar esse padrão. É simples? Jamais. E por que é que não é simples? Porque eu preciso mergulhar nessas vivências. Porque eu preciso entender onde estão as cicatrizes vivenciais que me fizeram repetir esse padrão. E na grande maioria das vezes, nesta vivência de não conseguir decidir, de não conseguir se posicionar, de se sentir desvalorizado. E aí eu acabo repetindo um padrão, dizendo para o meu corpo, eu não quero isso, mas eu não consigo dizer não, eu não estou feliz, mas eu não consigo sair desse processo. E às vezes isso nem consciente é, porque a gente está falando em torno de 95% de memórias inconscientes e protetivas. O que o meu corpo físico acaba fazendo? Trabalhando a sua perda vital e se machucando para dizer, olha para mim, porque eu não dou mais conta de ficar sozinha nessa decisão. Eu não dou mais conta de não conseguir dizer não. Eu não dou mais conta de não conseguir organizar o meu processo, de me sentir desvalorizado. Então, quando a gente fala de doenças autoimunes, talvez vocês pensem, Mel, cada doença não tem uma raiz diferente? Tem raízes emocionais específicas, mas de um modo geral, as doenças autoimunes estão vinculadas a esses processos. A gente conhece muita gente que tem esse tipo de alteração. Então, eu vou te convidar a curtir esse vídeo e encaminhar para quem tu conhece que vai se beneficiar desse entendimento. Aproveita e te cadastra aqui no meu canal, porque eu trago muito conhecimento em relação a emoções e sintomas para ti. Quando a gente está falando de doenças autoimunes, a gente não pode esquecer de algo muito importante, onde essas doenças elas vão aparecer em determinado momento de vida e na grande maioria das vezes na fase adulta. Algumas, como uma artrite reumatoide juvenil, vai aparecer antes, mas a grande maioria lá na frente, onde o corpo diz, não dou mais conta. Então é importante que a gente entenda isso. E aí, a partir desse entendimento, a gente associa aos tratamentos desses adoecimentos o entendimento dessas emoções, a liberação dessas raízes emocionais, a liberação dessas cicatrizes vivenciais. O método Forfil trabalha muito com essa liberação dessas vivências e, associado aos tratamentos que são feitos, potencializam muito a limpeza desses processos, porque o nosso corpo tem um potencial de autocura e de autorregulação que é incrível, mas a gente não é acostumado a usar. A gente não é acostumado a olhar para ele, porque a gente acaba entendendo que tudo o que acontece precisa ser tratado na superfície. E enquanto eu tratar na superfície, sem olhar para a raiz emocional, sem olhar para a cicatriz vivencial que levou o meu corpo a gerar esses sintomas, eu não consigo afundar na minha cura. E eu vou ficar sempre
trazendo essa repetição de padrão. E aí a gente escuta às vezes pacientes dizendo que estão usando medicamentos e que com o tempo a dose do medicamento aumenta. Por quê? Porque essa perda vital está aumentando. Então a gente precisa trabalhar essa raiz e estancar esse amadurecimento, esse aumento, esse ir para frente desses adoecimentos em relação às doenças autoimunes. Então, aqui embaixo vai ter o meu Instagram. Clica, me segue, porque lá, diariamente, eu te trago mais conhecimento sobre emoções e sintomas em relação aos adoecimentos.